Oi, gente, boa tarde. Aqui é boa tarde. Tudo bem com vocês? O meu nome é Júnia Lizardo, eu sou esteticista brasileira, moro aqui na cidade de Cáceres, na Espanha, e tenho esse programa que se chama Papo Cabeça. Esse é um programa que eu faço em português, mas ele também vai estar saindo em espanhol, muito breve, tá bom? E nesse programa, a finalidade desse programa foi encontrar assuntos tanto ligados à estética clínica, estética praticada por esteticista, mas estética clínica, né, que tem uma visão clínica sobre as avaliações e sobre os procedimentos, e também para falar sobre temas de bem-estar, saúde, de comportamento. Eu desenvolvi esse programa baseado na minha própria experiência de trabalho como esteticista e masoterapeuta e também sobre as questões que muitas vezes surgiam assim na minha cabeça, ou que as pessoas comentavam, que elas traziam para eu elucidar às vezes entre amigos conversando. Então eu resolvi criar o Papo Cabeça com esse objetivo, de ajudar as pessoas. Às vezes a gente tem uma circunstância na nossa vida, um momento, enfim, às vezes a gente tem alguma coisa na nossa vida que a gente não consegue, que é difícil para a gente superar. E a gente supera. A gente encontra um mecanismo e consegue superar a situação. Ou momentos de alegria, onde a gente também gostaria de dividir com as pessoas aquela experiência daquele momento de alegria. Mas eu acho que nos momentos de tristeza, os momentos mais difíceis, são justamente os momentos onde a gente precisa de mais acolhida. E essa acolhida pode vir de uma palavra, pode vir de um gesto de carinho, de um abraço. Como a maioria dos meus amigos está longe de mim, então eu também pensei em relação a eles, porque eu sou uma pessoa que estou sempre pelas pessoas, estou sempre querendo acolher, estou sempre querendo levar uma palavra, ajudar de alguma forma. Então eu acho que essa necessidade humana, né, de estar próximo, de dar uma palavra, ela é muito importante. E a gente não pode abrir mão da nossa humanidade, da nossa bem-querência, do nosso compromisso com as pessoas. Então, o Papo Cabeça, esse programa, ele foi feito não só com objetivos de que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a terapia estética, mas também para levar temas que sejam úteis de alguma forma para as pessoas. Então, como eu comentei, está baseado sim na minha experiência clínica como profissional, né, de estética e masoterapia e também de terapias holísticas, mas está baseado na minha própria experiência como pessoa. Então, em alguns momentos, sim, eu vou utilizar de experiências de vida que eu tenho para elucidar assuntos que eu acho que ajudariam as pessoas a levar as próprias vidas. Bom, tem mais ou menos uma semana eu deixei para vocês um tema para vocês pensarem. E o tema era pensar, era pensamento. E para esse tema, eu recebi contato de algumas pessoas me dando algumas informações. Algumas eu vou deixar aqui no vídeo para que vocês possam acessar. E eu vou deixar também o meu contato do Instagram, que é Júnia Lizardo Estética, que vocês podem entrar para ver o meu trabalho, para ver o que eu tenho ali. E vocês também podem fazer contato comigo me enviando mensagens através do Instagram. Aqueles também que acharem interessante, pode também mandar mensagem através do meu WhatsApp, que também vai estar disponibilizado. Quem não conseguir falar comigo por questão de fuso horário, essas coisas assim, deixa a mensagem escrita. Ligar para mim às vezes é um pouco complicado porque eu estou fora do Brasil e muita gente me conhece no Brasil. Mas então tem a questão do fuso horário, às vezes não dá para ligar. Então, mesmo ligando através do WhatsApp, eu ainda acho que o envio de mensagem é muito mais fácil para eu acessar do que ligar. Às vezes as pessoas ligam e eu não posso atender porque eu estou fazendo procedimento estético e eu não posso pegar no telefone. Então é isso, gente. Vamos seguir
para o nosso tema de hoje, que é sobre pensar, sobre o pensamento. Bom, eu não vou trazer para vocês a etimologia da palavra, porque eu não quero fazer uma discussão literária e nem quero trazer não quero trazer essa conotação para o nosso papo. Ele é um papo, o objetivo é ser solto e falar bem à vontade a respeito daquilo que eu entendo que seja interessante. Então, eu vou começar comentando sobre uma frase que a minha mãe sempre usava, minha mãe dizia, que o pensamento é uma fonte saturada de poder. E aí, quando ela falava isso, eu, pelo menos, né, eu ficava assim, pensando na minha cabeça, tá, poder de quê, né? Que poder é esse? Que poder tem o pensamento? E aí eu jogo de volta essa pergunta para vocês. Que poder tem o pensamento? Então, vamos analisar um pouquinho, né? Porque eu fui fazer uma pesquisa e a palavra, o verbo pensar e o pensamento em si dá bastante analogias, dá bastante coisa para se discutir, para conversar. Então eu vou me deter aqui naquilo que eu acho que é talvez mais interessante, mais prático, mas eu estou sempre à disposição de vocês para a gente discutir sobre qualquer outro tema ou sobre o tema que eu estou falando. Então, você, através do seu pensamento, quando vem uma ideia na sua cabeça e você começa a pensar sobre essa ideia, por exemplo, eu penso num carro. E aí eu começo a pensar, poxa, eu queria ter um carro. Ai, que cor que eu gostaria de ter um carro? E aí eu começo a desenvolver uma série de pensamentos, uma série de analogias sobre aquela ideia que veio. Então, quando você diz que o pensamento ele é saturado de poder, eu entendo que esse poder ele pode ser um poder físico, de realização, como um poder mental, como o que muitas vezes ocorre de maneira até, vamos dizer, sobre o ponto de vista de terapias, quem trabalha com reiki, quem trabalha com terapias holísticas, sabe que a gente faz o reiki à distância. E o reiki à distância você pensa na pessoa, você concentra a sua energia naquela pessoa, faz o seu procedimento de reikiano e faz a emissão do reiki para a pessoa que está precisando de ajuda, ou para o grupo, ou enfim, ou para o universo, ou para um país, para um local, enfim. Você faz uma projeção energética para aquele local. E você faz isso através da força do seu pensamento. Então, todas as vezes que a gente precisa deslocar energias para pessoas ou para animais, enfim, a gente tem que pegar aquela informação pensada e transformar aquilo em energia, né? E mandar aquela energia para a pessoa. Da mesma forma como você emite uma energia boa, você pode também emitir uma energia ruim. Emitir pensamentos bons ou maus são coisas que podem passar a qualquer pessoa, mas se você satura a sua mente com pensamentos negativos, você pode também ser um transmissor desses pensamentos para pessoas. Vamos exemplificar. Uma pessoa que não é otimista, que tudo que ela vê ela reclama, ou ela tem sempre um posicionamento contrário, você chega para ela e fala assim, ai, eu vou fazer uma prova, sabe? Eu vou fazer uma prova porque eu preciso passar e eu quero arrumar um outro emprego. Ela fala assim, mas você estuda muito? Aí você fala assim, olha, eu estudo o suficiente que eu acho que é necessário para poder fazer essa prova. Ah, então você não vai passar. Baseado em quê? O que é estudar muito? É todo dia, toda hora? É uma vez por mês, uma vez por semana? É não fazer nada a não ser estudar? Então, aquela pessoa, a vibração de pensamento dela é sempre negativa. Ela nunca vai dizer para você assim, ah, faz isso mesmo. Estuda o máximo que você puder, mas também se mantém relaxada, que vai dar tudo certo, você vai conseguir passar. E bola para frente. Então, o nosso pensamento ele é muito carregado da nossa própria índole, da nossa própria forma de ver as coisas. Uma pessoa que se limita a ver fatos feios, situações horríveis, situações assim, não é você não ver televisão, como as pessoas dizem, ah, eu não vejo mais televisão, é tanta coisa horrível, não sei o que, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é você se limitar a só ver tragédia, a só ler tragédia, a só ver coisa
que faz com que o seu corpo, o seu pensamento, a sua mente trabalhe em cima daquela energia, porque tudo no mundo é uma energia, tudo. Por que é uma energia? Se você for estudar física, física normal, essa que a gente aprende na escola, você aprende que os corpos são feitos de cargas elétricas positivas e negativas. E que nós somos seres atômicos, porque nosso corpo é formado por átomos. E os átomos justamente têm cargas positivas e negativas. Então isso quer dizer que a nossa constituição faz com que a gente seja um ser energético, que recebe e emite energia. Então, no momento em que a gente fica o tempo todo vibrando em cima de energias, porque como a gente doa e recebe energia, no momento em que você está assistindo uma coisa horrorosa e que está vibrando em cima daquilo que você está assistindo, você também está recebendo essa carga energética que não é nada favorável. Isso pode levar você a determinadas conduções, a determinados comportamentos que também não sejam interessantes e agradáveis. Então, isso não quer dizer que você vai ser alheio das mazelas do mundo, mas isso quer dizer que você tem que ser seletivo naquilo que você vai ver e assumir, certo? A pessoa lá disse para outra pessoa que ela não ia passar. Se ela não está estudando muito, ela não vai passar. Vamos criar uma barreira nesse pensamento. Quem recebe essa informação pensa, realmente você está certo. Vira para o lado e fortalece o seu pensamento naquilo que você quer. Então, realmente, o pensamento ele é uma fonte saturada de poder, porque ele pode muita coisa. Você tem intenção de comprar um carro. E aí você trabalha, você guarda o seu dinheiro, você faz hora extra e você quer comprar o seu carro. Eu acho que é um direito que te assiste, né? E você vai evitando todos os seus esforços financeiros e a sua intenção para a compra de carro. Isso aconteceu comigo. E aí, quando é um belo dia, você entra na sua rua com o seu carro. Muita gente vai achar que você comprou o carro da noite para o dia. Não foi, você guardou o dinheiro para comprar. Muita gente vai achar que você agora subiu de cargo, porque você agora tem um carro. Olha só, gente, é ridículo. Porque o carro tem que ser vendido, as lojas têm suas maneiras de fazer a venda dos carros. Se você está dentro das condições para fazer a compra desse carro, você vai comprar o carro e já está. Mas as pessoas vão pensar um monte de coisa, e assim como vai ter aquelas que vão ficar super satisfeitas porque você comprou o carro. Nossa, que legal, você comprou um carro, que bom. Outras vão fazer questionamentos financeiros, né? Como uma vez fizeram comigo quando eu comprei meu primeiro carro. Uma pessoa da família, né, muito próxima, né? Não era familiar, mas era uma pessoa que frequentava muito a nossa casa. A pessoa perguntou assim para mim: você não tem medo de não poder pagar? Eu falei, não. Quando eu comprei a minha casa, a mesma pessoa, eu já sabia que a pessoa tinha esse pensamento um pouco complicado. Quando eu comprei a minha casa, eu não falei nada pra ninguém, né? Eu corri atrás e comprei a minha casa. E aí, quando eu fui dar o meu endereço, porque a pessoa tinha que ir na minha casa, eu fui dar meu endereço pra pessoa aí. Nossa, você comprou uma casa, tá morando em outro lugar? Eu falei, não, tô morando no mesmo bairro, só que eu comprei uma casa. Você não tem medo de não ter dinheiro para pagar a casa? Eu falei, olha só, se eu começar a ter medo de tudo, tá na hora de eu morrer. Porque, gente, vamos combinar, viver é um risco. Na hora que um bebê tá dentro da barriga da mãe, ele já tá correndo risco. Na hora que o espermatozoide está lá brigando para ver quem vai pegar o óvulo, ele também tá correndo risco, porque se ele não alcançar o óvulo, ele vai morrer. Então, vamos combinar que se você começa a ter medo de avançar na vida, é preferível você sentar e ver a vida passar. Alguém vai te dar comida, alguém vai te dar banho, alguém vai te cuidar, porque a vida é um risco para absolutamente tudo. Por mais condição financeira que você tenha, tudo é sempre um risco, né? Enfim, então, dentro desse métier do pensamento, realmente ele é saturado de poder, porque ele pode coisas boas, coisas ruins, coisas positivas e coisas negativas. Saindo dessa esfera, quando a gente pensa, no caso, no carro, na casa ou em
algum incentivo que a gente quer fazer para a nossa vida que envolve questão financeira, a gente sabe que temos que evitar esforços financeiros, e isso eu digo independente de você ter ou não dinheiro, porque às vezes você tem uma condição financeira muito boa e o seu dinheiro não está todo dentro da sua carteira, o seu dinheiro está aplicado. Então, se você tem a intenção de comprar o último tipo, o carro maravilhoso, que custa não sei quantos R$ 1.000, você vai ter que tirar o dinheiro do financiamento, tirar o dinheiro do que você está fazendo, né? Da atividade econômica que você está fazendo, baixar o dinheiro para poder comprar o carro, ou conversar com as pessoas, dizer, olha, eu quero esse carro, quando que ele pode ser meu, porque eu vou ter que ver as minhas aplicações para poder liberar o dinheiro para poder fazer a compra. Então, enfim, sendo que for, a gente sempre tem que fazer alguma coisa para fazer as aquisições que a gente queira, de uma bala até uma coisa de mais valor financeiro, né? Fazer alguma coisa, pensar, ter uma ideia, pensar naquela ideia e poder colocar em prática. Quantos de nós tem ideias maravilhosas, pensa em coisas maravilhosas e essas coisas não saem do pensamento? Muitos de nós. Então, se da mesma forma que o pensamento é uma fonte saturada de poder para ideias, entre parênteses, subjetivas, ele é uma fonte de poder para realizações. Se eu quero ajudar uma pessoa, eu tenho condição para isso, e eu só fico pensando, eu nunca vou ajudar essa pessoa. Nem ela, nem ninguém. Por quê? Porque a minha vida é ficar pensando. Eu fico pensando. Eu quero levar o dinheiro, quero comprar uma comida para levar para a instituição, eu quero ajudar as pessoas de rua, eu quero levar um presente para minha avó, eu quero comprar um liquidificador e uma geladeira para minha mãe, mas eu só fico pensando, eu não tomo ação. Então, a ação também necessita de movimento. Minha mãe dizia, pensamento é ação. Eu vou dizer uma coisa para vocês, em todos os vídeos que eu vou fazer, eu sempre vou citar a minha mãe nas minhas analogias, porque a minha mãe era uma filósofa. A minha mãe, quem conviveu, quem conheceu com a minha mãe, sabe o quanto a minha mãe interagia com a vida e ela tinha uma proposta sempre de muita transparência, de estar sempre ajudando as pessoas, de ter sempre uma palavra de ânimo. Muita gente gostava da minha mãe. E a minha mãe, pra gente, realmente, ela era e ela é um farol. Ela hoje em dia, minha mãe morreu em 2012, depois de 11 anos de morta, ela continua sendo tão viva e tão expressiva em tudo que ela dizia e na forma como ela pensava, do que quando ela era viva, sabe? Eu não tenho a ideia da separação por morte, eu tenho uma pessoa que já não está no meu ambiente físico, mas que continua sendo muito viva em tudo que eu faço, em tudo que eu falo. Então, as pessoas que conviveram com a minha mãe, elas vão perceber o quanto eu comento, eu falo sobre a minha mãe, porque realmente ela foi uma mestra, ela foi uma líder, ela nos guiou de forma muito, muito bonita e ela ajudou muita gente com a maneira dela de pensar. Então, a minha mãe dizia que pensamento é ação, e pensamento é ação. Se você só fica pensando, e você não sai daquela rotina de pensamento para tomar determinadas ações, nem sempre um pensamento é uma coisa como uma nuvem. Nem sempre. Nem sempre você fala assim, eu estou pensando que hoje vai chover. Se não chove, a ação de chover não aconteceu, né? Essa ação não aconteceu. Depende de você? Não depende de você. Depende do clima, depende de Deus, depende sei lá de quem. Mas a ação de chover, ela não aconteceu. Se você pensa que tem que ajudar uma instituição ou uma pessoa e você não faz aquilo, essa ação de ajudar, ela não aconteceu. Então, pensamento é ação. A partir do momento que você está elaborando um pensamento a partir de uma ideia sobre um determinado assunto e esse assunto exige uma ação, não perca seu tempo só lucubrando aquele pensamento. Haja. Porque seguramente isso é um despertar que está vindo para você de alguma maneira
e que você precisa tomar ação dele para que as coisas realmente aconteçam. Eu convivi durante algum tempo com uma determinada pessoa e essa pessoa tinha algumas questões emocionais bastante importantes. E era uma pessoa depressiva. Então, o depressivo, o que acontece com ele? Ele bota uma coisa na cabeça e ele fica com aquilo na cabeça como se fosse um bichinho ruminando aquela ideia dentro da cabeça dele. Mas ele não toma ação. E aí, o que eu percebi quando eu convivia com essa pessoa? Que era uma pessoa cheia de pensamentos negativos, porque ele era uma pessoa muito atormentada, né? E não desenvolvia. Com certeza, ele teria, se ele assumisse o positivo da vida dele, e não vai aí nenhuma analogia técnica, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, então esse processo de ansiedade é um processo bastante complexo para quem vive isso. Então eu acho que todo mundo que está me ouvindo e que tem processos depressivos e que já sabe, já está diagnosticado como depressivo, vá e utilize as ferramentas emocionais possíveis para você identificar isso, as características dessa doença e você lutar pela sua vida. Porque a tendência de uma pessoa depressiva é ela ficar o tempo todo ali naquela questão e aquele pensamento ele não amadurece, ele não vai para frente nem vai para trás. Ele cisma com aquilo ali e ele fica o tempo todo trabalhando naquilo. Então ele sai da realidade dele para ficar só pensando. Pensamento é ação. Haja, tá? Porque esse desenho da depressão, se você não é depressivo, ele leva você a ficar depressivo. Então, logicamente, não é um pensamento bom, né, gente? Tem que ser um pensamento nefasto, tem que ser uma coisa ruim. Que você tá ali amadurecendo, que você não desenvolve e que aquilo ali acaba sendo ruim para você mesmo, né? Fora que as pessoas que convivem com você, de alguma forma, elas são afetadas por de alguma forma não, de todas as formas, elas são afetadas por essa doença. E algumas vão ficar muito mal com isso. Outras talvez consigam se desvencilhar do processo por mecanismos próprios, mas outras não. Uma pessoa depressiva, na convivência, ela deixa todo o ambiente e as outras pessoas também num estado bastante complicado, né? Então, ser depressivo e ter essa lucidez e trabalhar isso é um grande desenvolvimento, eu diria. E a quem convive, que sirva essa informação para ajudar de alguma forma também, para que a pessoa, de alguma forma, se autoajude. Porque se não tem saída, se tem que conviver com aquele depressivo, ela vai precisar também de muita ajuda e desse esclarecimento, de ser consciente de que ela está dentro de uma situação doentia e que ela pode ficar doente também. Então, gente, voltando, o pensamento é uma ação sempre. Vem uma ideia na cabeça, vem um pensamento, evolua um pensamento. Se for possível ter um caderninho para anotar as coisas, anotem as coisas. Isso seguramente vai ajudar muito a você a olhar aquele pensamento de frente, tomar algumas ações necessárias com relação a isso e desenvolver a própria vida. Essas duas frases vocês têm que ter em mente. Pensamento é fonte saturada de poder, ele pode tudo no campo da metafísica, no campo da emoção, enfim, ele pode. Nesse campo não tangível, ele pode muita coisa. Mas no campo tangível da ação, daquilo que tem que ser proposto, tem que ser feito, ele também pode. Então, pensamento é fonte saturada de poder e vida e pensamento só servem se tiver ação. Vida é ação e pensamento é ação. Então vamos agir diante daquilo que é possível. Vamos colocar a nossa vida em ação a partir dos nossos pensamentos. Sempre existe alguma coisa para fazer e sempre existe alguma forma de aproveitar aquilo que nós trazemos. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Tá aí
o vídeo de pensamento que eu prometi. Eu espero fazer mais vídeos para deixar para vocês e sempre vou estar à disposição para quem quiser uma conversa ou trazer temas que pareçam interessantes. Aos profissionais também da saúde, aos profissionais de uma forma geral, gente, porque eu acredito que a ciência ela é feita pelo homem para o homem. Então, se é neste desenho, uma pessoa que fez economia, ela não trabalha como um analista econômico, ou seja qual for a formação, o desenvolvimento do trabalho de economista que ele tenha, ele não faz isso para a parede, ele faz isso para pessoas. Então, ele pode não ser uma pessoa da área da saúde, mas ele cuida da saúde financeira das pessoas. Então, se você é um profissional da área de administração, se você é um profissional da área de economia, engenharia, arquitetura, todas essas ciências, elas têm o homem como centro do objetivo das suas realizações. E você queira dividir comigo esse espaço e fazer uma live e trazer assuntos que você pareça interessante, vem para cá. Traz esses assuntos através dos processos que eu já passei, o WhatsApp e o Instagram. Deixe sua mensagem aqui, que vai ser muito importante. A gente vai desenvolver um trabalho muito legal, tenho total certeza disso. Quando você ouvir essa mensagem e você achar interessante, deixa o seu like, deixa o seu comentário. A evolução do Instagram, para quem tem página, é importante que vocês expressem o objetivo, a aceitação de vocês através dos likes e através dos comentários. O algoritmo, ele nos vê como um ponto, um detalhe. E se vocês não somam o ato de se manifestar, o algoritmo não nos vê e não distribui essa mensagem para outras pessoas. Ou seja, a gente vai estar falando para um grupo muito reduzido de pessoas e talvez uma mensagem seja necessária para o momento de vida de uma pessoa. Então, a gente tem que usar as redes sociais de maneira positiva, de maneira em que esse veículo maravilhoso que é a internet possa ajudar o maior número de gente possível. É esse o meu objetivo e eu tenho certeza que esse também é o seu. Então deixa o seu like, deixa o seu fator positivo para que mais gente acesse essa mensagem e interaja comigo. Um beijo grande, espero que você tenha um dia maravilhoso e muito abençoado. Muito obrigada por estar aqui. Tchau.